Quem disser que nunca jogou essa obra-prima do Ben 10 no PlayStation 2, tá mentindo. E quem nunca se decepcionou com o fato do jogo ter apenas 5 aliens, bom, também tá mentindo. Mas você sabe o motivo? Sabe por que esse jogo só tem 5 aliens? Sabe como esse Omnitrix faz o Ben se transformar? Hein? Me exaltei. Bom, se você não sabe a resposta, eu vou te contar nesse vídeo. E basicamente esse é um quadro novo no canal, onde eu vou te trazer curiosidades dos bastidores de vários jogos, antigos e novos. E principalmente vou tentar deduzir como os principais sistemas desse jogo funcionam para que você sane todas as suas dúvidas. Então já manda aí nos comentários o próximo jogo que você quer desvendar os segredos. Não precisa ser de Ben 10, tá? E bom, eu sou o Mosquito, seu canal brasileiro de desenvolvimento de jogos. Então, pega uma pipoca e me acompanhe. Que a maioria dos jogos grátis ganham dinheiro através de anúncios, você já sabe. Mas você sabia que também pode ganhar dinheiro com isso? Basicamente é isso que o app Who Rush faz, te paga por completar tarefas. Não tem segredo, da mesma forma que você dá dinheiro pro YouTube assistindo os anúncios, você faz o mesmo por aqui, mas a diferença é que eles vão dividir o dinheiro com você. E como é que funciona? Bom, o app te dá várias tarefas para você realizar, como assistir vídeos curtos, ler alguns artigos, convidar amigos, e com isso você vai juntando moedas virtuais que no final você pode trocar por dinheiro real, retirando até por Pix. Geralmente o limite para tirar dinheiro em outros apps é de R$100 ou algo assim, mas aqui com R$10 você já pode tirar. Você pode até melhorar o rendimento ou completar o seu saque comprando as moedas do app. Então, para você que tá aí moscando, tá aí uma ótima forma de fazer um dinheirinho. Você não vai ficar rico nem nada, mas já dá para comprar uns joguinhos na Steam. Tá esperando o quê? Vai lá baixar o app. O link do app tá na descrição e no comentário fixado. Valeu e bora pro vídeo. Curiosidade número 1. Desenvolvido pela High Voltage, lançado em 30 de outubro de 2007, quando o Ben 10 clássico estava quase acabando, foi lançado o Ben 10 Protector of Earth para PlayStation 2, Nintendo Wii e PSP. Mas você sabia que tem uma versão obscura desse jogo, que não foi desenvolvido pela High Voltage, a versão de Nintendo DS, que foi feita pela empresa First Playable Productions e tem muitas diferenças, tipo poder jogar com a Gwen ou usar o glutão. Se quiserem um vídeo só dessa versão, que eu acho que merece, comenta aí embaixo. Curiosidade número 2. Apesar do nome do jogo ser Protetor da Terra, o jogo todo só se passa nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden. E tipo, e o nosso Brasilzão, quem é que vai salvar do Vilgax, hein? Curiosidade dev número 1. Como funciona o Omnitrix? As curiosidades dev não necessariamente são 100% confirmadas, mas sim uma dedução minha de um dev experiente de como provavelmente os sistemas foram feitos. Bom, começando pela interface de usuário, também conhecida como UI. Você pode escolher qual alien quer se transformar, sendo que cada alien equivale a um número, por exemplo, o 4 braços é 1, o chama é 2, o XRL8 3 e assim por diante. Quando o jogador seleciona o alien e aperta o botão de se transformar, o jogo pega o número do alien selecionado e aplica uma lista de modelos 3D, onde cada modelo equivale a um número, e como você já deve ter imaginado, o mesmo número da interface de usuário. Fazendo assim, 3 coisas importantes acontecerem ao mesmo tempo: o Ben ser desativado e sumir, o efeito visual do brilho verde para fazer a transição e o modelo indicado pelo número ser ativado no lugar. Certamente o jogo também já se prontifica de ligar as animações, golpes especiais do alien no momento da transformação, mas no geral é assim que o Ben se transforma nos aliens desse jogo. Agora ficou tudo mais interessante, não é mesmo? Curiosidade número 23. Sabia que tem um brasileiro fazendo um remake desse jogo, só que para celular e PC, e com todos os 23 aliens e mais alguns extras? Pois é, sou eu mesmo. Vai lá assistir o vídeo que eu lancei para você entender tudo. Curiosidade número 3. O que é que aqueles coletáveis, as cartas de Sumo, desbloqueavam afinal? Bom, esse aí é muito simples, elas desbloqueavam extras lá no menu de extras, né, do Protector, incluindo vídeos das transformações dos aliens. Sim, é isso aí, o jogo ainda ilude o jogador. Curiosidade número 4. Skins. Sim, as skins que vocês tanto amam têm a sua aparição no Ben 10 de PlayStation 2, pra quem não sabe. É claro, são poucas, mas são bem divertidas até. Temos os Dark Heroes, que são a versão obscura dos aliens, chupa o dedo. Os DNA Force, que são a versão transparente dos aliens, porque sim, né? E a versão clássica dos aliens. Um extra é que na versão de DS você pode jogar com o Ben e seus aliens na versão da Força Galáctica e também com a Gwen 10, o que é muito maneiro. Pena que o jogo tem esses gráficos de batata aí.
Curiosidade Dev número 2. No menu de extras você tem uma tela onde pode encontrar as concept arts do jogo. Mas afinal, o que é uma concept art? Basicamente, quando um jogo está sendo feito, a equipe precisa visualizar como que vai ser o cenário, ou como vai ficar esse cenário dentro do jogo, ou uma mecânica, ou algum personagem do jogo, como que esse personagem vai ficar no cenário, enfim, várias coisas que eles precisam visualizar. Então eles desenham isso antes. É como se fosse um protótipo do que eles vão fazer. Bom, então eu tô aqui com um vídeo, tá? Porque eu tentei baixar um save 100%, não consegui. Eu não ia zerar todo o jogo só pra gravar essa cena, então eu acabei pegando aqui desse canal, Mr. Scorpion, mas eu acho que ele repostou de outro canal aqui, então meio que ficou meio confuso, mas de qualquer forma... Bom, basicamente a gente tem as concept arts aqui, e as concept arts, como eu falei, elas são pra mostrar o que são as fases. Então a gente tem aqui, por exemplo, que o 4 braços do cenário do mano lá dos insetos, que eu esqueci o nome. Nós temos aqui a fase do 4 braços com a nave do Vilgax aqui caída. Então eles meio que desenham o que é para ser a fase e para servir de protótipo. E não é só as fases, também tem as habilidades dos aliens. Então, por exemplo, tem a habilidade aqui dos bosses, que é esse aqui que ele bate e levanta uma onda do chão. Tem inimigos aqui, ó, versões de variações de inimigos. Tem a versão beta dos aliens. Esse daqui já não é do jogo, esse daqui já é do desenho mesmo. Mas olha esse massa cinzenta, que coisa horrorosa. E aí tem várias versões aqui, inclusive os golpes, ó. O golpe aqui do Cipó Selvagem. Tem o golpe aqui do XRL8, que foi mais parecido com o do nosso do que do próprio Protector. O golpe aqui do 4 braços. Então tem várias paradinhas aqui que eles desenham para saber como que vai ficar no jogo. E nesse game nós temos muitas ideias que foram descartadas e outras que nós vamos utilizar no meu remake do Ben 10. Curiosidade rápida, o som que o Cipó Selvagem faz para se balançar naquelas bolotas de espinhos suspeitas é o mesmo som da teia do Homem-Aranha do PlayStation 1. Que doideira. Você tá assistindo até aqui? Então comenta aí, bem careca, que esse é o código secreto do vídeo de hoje para eu saber que você tá vendo até aqui. Curiosidade Dev número 3. Você sabe por que o jogo só tem 5 aliens? Bom, essa resposta tem 3 possibilidades mais altas. A primeira é que não houve orçamento suficiente para fazer todos os 10 aliens, já que cada alien é literalmente um personagem novo no jogo. Então, eles tiveram que escolher apenas 5 aliens do Ben. A segunda é que foi uma escolha de design do estúdio, que achou que o jogo seria uma experiência melhor se o jogador não tivesse que ficar procurando por um alien lá no meio de tantos outros, já que o jogo é bem frenético, né? Então ficaria meio confuso talvez. E a terceira possibilidade é que eles podem ter deixado os outros aliens para um próximo jogo, mas aí veio o Alien Force e acabaram mudando de série. Mas e você? Qual das 3 possibilidades você acha que é a mais possível? Pra mim é a primeira, porque muita gente diz que o PlayStation 2 não iria aguentar todos os aliens, mas simplesmente nós temos o GTA para PlayStation 2 e Lego com seus milhares de personagens, então eu acho que esse não seria o problema. E bom, vamos fazer uma pausa para ver as 3 fanarts de hoje. Mano, eu tenho que começar com essa fanart aqui, velho, do Felipe, ficou incrível, mano, olha que da hora, é tipo eu versão Alien Force, só que com o Omnitrix ali nas cores do canal. Mano, ficou muito show, parabéns, Felipe. Olha que da hora esse aqui, mano, do diamante usando o combo, né, o combo 2 dele lá do Hero Time. Mano, ficou lindo demais, velho, ficou perfeito, cara, muito show, parabéns. Elias, mano, você mandou muito bem. Agora vamos pra essa arte aqui, que, mano, olha que insano, velho. Olha que da hora esse fantasmático junto com os Scare, velho. Mano, esse aqui tá muito, muito, muito louco. É do Marcílio Fernandes, e, cara, ficou insano, velho. Ficou insano. Isso aqui tá muito lindo. Vai virar uma tela de carregamento com certeza isso aqui, velho. Vai ficar... Nossa, isso aqui tá muito lindo, na moral. Cara, muito top. Essas fanarts estavam incríveis, mano. Meus parabéns pra todos aí. A galera é muito artista. Curiosidade final. Esse não é o primeiro jogo de Ben 10 já lançado, porque nós temos essa porcaria aqui do HyperScan. E bom, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o mundo do desenvolvimento de games. Por favor, comenta aí o próximo jogo que nós vamos falar sobre. Muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal. Vocês fazem isso ser possível. Até a próxima.